Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. O discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. A vitória do Espírito exige esforço integral do combatente. E, mais tarde, o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelido à batalha solitária, ser um recurso de outros tempos. A lei da renovação modifica-lhe os roteiros, subtrai-lhe as lições, seleciona-lhe os ideais. A morte devasta-lhe o círculo íntimo, submetendo-o ao isolamento. Impele-o à meditação. O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. Trecho da mensagem Em Combate, extraída do livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Com ela iniciamos mais um programa Espiritismo em Marcha. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia. Que Deus, nosso Pai e o nosso Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Adoração, do livro Mais Perto, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vejamos a diretriz de Jesus na adoração ao Pai Celestial, para assegurarmos equilíbrio à própria fé. Não observamos o Mestre extasiado na contemplação expectante, exaltando a grandeza de Deus através da quietude. Da manjedoura à cruz, anotamo-lo em ardentes demonstrações de trabalho, exemplificando o ideal dinâmico e a caridade sem lindes. Manifesta veneração ao Supremo Senhor, respeitando as leis restabelecidas. Louva-lhe a misericórdia, exercendo a bondade sem limites, e permanece em comunhão com ele, não apenas através da prece meditada no silêncio da natureza, mas também pelo serviço constante ao próximo no vasto caminho da multidão, onde se destacam enfermos e dementados, desditosos e aflitos de todas as procedências. Em nossa adoração ao Divino Amigo, não nos esqueçamos do culto incessante ao dever. Nossos compromissos corretamente solucionados, ainda e sempre, são a melhor forma de consagração do nosso respeito à providência divina. Lembremos-nos de que nos planos superiores, Jesus não nos acolherá na condição de adornos preguiçosos. Estimar-nos-á a cooperação, sem desejar-nos escravos, e receber-nos-á o carinho sem querer-nos inúteis. E porque nos aguarda na condição de instrumentos vivos e trabalhadores do infinito amor, saibamos adorá-lo, adorando a Deus, cumprindo fielmente nossas pequeninas obrigações de cada dia, de vez que dever bem cumprido na terra é degrau de ascensão para o céu. Espiritismo em Marcha. Agenda. As instituições espíritas em nossa cidade que já estão com reuniões públicas presenciais são a AME, o GEGAD, o Centro Espírita Lá de Jesus, a Casa Chico Xavier, a União Espírita Vinha de Luz, a Casa Allan Kardec, o Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, a Fraternidade Espírita Leão Denis, o Lar Espírita Maria Dolores, o Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, a Seara Espírita Maria de Nazaré, a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes.
2 instituições deverão começar suas reuniões presenciais no próximo mês, mas ainda não tem data definida. É a SEEC, a Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, e o Emmanuel, a Fraternidade Espírita Emmanuel do bairro do Salgado. Lembramos a todos que nas instituições já abertas continua a observação dos cuidados sanitários para evitar a disseminação da pandemia do coronavírus. Continua a necessidade do uso de máscaras durante todo o evento, o distanciamento social e, sobretudo, a vacinação. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a sua mão direita, os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exaltar-nos e servir-lhes de paz. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio. Dirija-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criancinha abandonada, porque compreende a prática a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação. Caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração. Não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seriam eles recusados, se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, o de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção, que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo bem, trabalhais por vós mesmos e pelos outros. Benefícios pagos com a ingratidão, que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos. Nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade, com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que os a quem fizerdes o bem não vô-lo agradecerão. Ficais certos de que, se aquele a quem beneficias vô-lo pagasse, se Deus permitisse que, por vezes, sejas pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. E sabeis, porventura, se o beneficiado momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará.
onde encontrar uma instituição espírita. Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na Rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, Antiga Coab 3, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delane, localizado na Rua Antônio Menino, número 203, bairro Divinópolis, próximo ao convento. Reuniões públicas quartas e sextas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Questão de número 705. Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Resposta dos Espíritos. É que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua própria imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe no deserto. Haja sempre de que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer as fantasias, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo quando chegam os dias de penúria? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. O Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Marcos, capítulo 27, versículo 42, lemos: Ele salvou a muitos, e a si mesmo não pôde salvar-se. O Espírito Emmanuel comenta esta passagem bíblica na mensagem intitulada Na Cruz. Através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ficou registrado no livro Fonte Viva. Sim, ele redimirá muitos, estendera o amor e a verdade, a paz e a luz, levantar enfermos e ressuscitar mortos. Entretanto, para ele mesmo, erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingira o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de redentor e rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o Salvador e não se salvava. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano, era a extrema perda. Caíra, todavia, na cruz, sangrando, mas de pé, supliciado, mas de braços abertos, relegado ao sofrimento, mas suspenso na terra. Rodeado de ódio e deboche, mas de coração içado ao amor, tombara, zombado, diminuído e esquecido. Mas no outro dia, transformava a própria dor em glória divina. Pendera-lhe a fronte, empastada de sangue, no madeiro, e ressurgia à luz do sol, ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira.
assim também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificados. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos. Porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Onde encontrar uma instituição espírita? Casa Allan Kardec, localizado na rua Seriaém, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas, domingos, terças e quintas, às 8 da noite. Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro Salgado. Próxima à Policlínica. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui com você, rádio ouvinte, nessa parte de perguntas e respostas, onde nós iremos aprofundar o entendimento sobre os temas que foram tratados nesta manhã. E temos aqui algumas questões. Vamos ouvir agora a primeira delas. Quais as causas de haver crianças órfãs? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, como nós ouvimos hoje, ao tratar no item "Não sabe a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita", nos traz a mensagem os órfãos. E a doutrina espírita, face o conhecimento que ela nos traz sobre o mecanismo das reencarnações, das interferências das leis divinas e do fato que a nossa caminhada evolutiva não se dá em uma única oportunidade aqui na Terra. Nós já estivemos diversas outras vezes vivenciando em épocas diferenciadas e em situações que agora, temporariamente, não nos vem à memória. Sabemos, como a espiritualidade esclarece, de que a misericórdia divina intervém, possibilitando-nos os recomeços através de um novo corpo, de uma nova oportunidade encarnatória, sem que as lembranças viessem à tona face à nossa inferioridade espiritual. Essas lembranças nos atormentariam muito e, na maioria dos casos, impossibilitaria o convívio social. Porque não poucas vezes espíritos que se degradaram, se hostilizaram no passado, prejudicaram muito uns aos outros, têm a oportunidade reencarnatória nos mesmos laços consanguíneos. A lembrança desses fatos impossibilitaria o convívio. Mas a questão aqui, ela vai ser mais direcionada à existência dos órfãos. E os órfãos também fazem parte desse grande projeto da misericórdia divina. São vários os motivos que possibilitam, em um mundo de provas e expiações como é a Terra, o surgimento da orfandade. Claro que a preponderância ainda é relativa ao orgulho e ao egoísmo humanos, mas é preciso se perceber uma variedade de situações que estão por trás da orfandade, assim como também da adoção. Quando, em determinada situação, uma criança órfã é adotada. Sabemos que muitas vezes isso se dá até dentro da mesma família consanguínea. Quando face algum acidente, ou até mesmo como andou ocorrendo nesses últimos anos, com as vítimas do Covid. Há um ano atrás,
Não foram poucas as crianças que ficaram órfãs de pai e de mãe, que faleceram devido ao Covid. Em muitas situações, parentes, tios, avós assumiram a educação e a guarda dessas crianças. Mas é claro que isso é uma situação muito provacional que está por trás. E a revelação espírita nos dá uma ideia da variedade de causas. Uma delas é vinculada a determinadas missões que espíritos elevados escolhem desempenhar na Terra, reencarnando em circunstâncias desfavoráveis e difíceis, mas muito significativas para o cumprimento da missão desses espíritos. Então é preciso se ver essa possibilidade. A outra é vinculada a o desequilíbrio, a falta de amor, de afetividade nos laços familiares, aonde muitas vezes a predominância forte do egoísmo levaram muitos filhos a desdenharem a dedicação, o amparo, a assistência dos pais e enveredando por escolhas que trouxeram muito sofrimento a eles e aos pais. Esses espíritos pedem as leis divinas para não terem mais o direito em reencarnação futura a usufruir da consanguinidade paternal durante essa experiência evolutiva. E aí surgem situações e circunstâncias aonde aqueles espíritos estarão reencarnando, tendo como grande prova e até de resgate do seu passado culposo a situação da orfandade. Mas uma coisa é certa: a visão que a doutrina espírita nos dá a respeito de qualquer situação é a visão do acolhimento, da misericórdia e da ausência de julgamentos. Nós não podemos estabelecer padrões de definições para a razão de determinados espíritos estarem vivenciando a circunstância da orfandade. O que, na realidade, a doutrina espírita nos estimula muito é assumirmos a paternidade e a maternidade de crianças nessas situações como uma forma de grande desprendimento, de vivência da caridade em vários ângulos, pelo grande trabalho que é a educação, a orientação, a vivência nos laços familiares, aonde a participação de órfãos complementam muitas vezes a impossibilidade de alguns casais terem filhos. Fato curioso, encerrando aqui esse comentário, é quando dá-se uma adoção em lares aonde, por circunstâncias orgânicas, o filho naturalmente legítimo não era possível face essas limitações orgânicas. Tão logo aquela família adota uma criança e surge espontaneamente uma gravidez, preenchendo aquela família com mais filhos. Bom, era esse esclarecimento que nós tínhamos e vamos então passar para mais uma pergunta. Por que a ingratidão dificulta a muitas pessoas fazerem o bem que gostariam de fazer? A ingratidão, que foi também tema da leitura do Evangelho de hoje, benefícios pagos com a ingratidão, que também faz parte do capítulo 13, que há pouco citamos.
traz uns esclarecimentos muito importantes a respeito disso. Naturalmente, quando a criatura humana, por motivos imediatos e humanos, ajuda alguém na expectativa de retribuição daquela ajuda que tenha fornecido, abrem-se as possibilidades da ingratidão. A ingratidão, na verdade, como o Evangelho coloca, ela só se dá face às questões do egoísmo e do orgulho humano. O Evangelho do Cristo nos estimula a prática do bem absolutamente desinteressado. E quando conseguimos fazer isso, não há expectativas de retribuição ou de gratidão. E se evita a mágoa, o sofrimento, quando aquele que foi alvo da nossa ajuda não reconhece de maneira nenhuma o que lhe foi feito. Importante frisar aqui esse aspecto. Nós somos estimulados a fazer o bem, dando com a mão direita sem que a esquerda o saiba. A praticar o bem de forma abnegada. Quando fazemos assim, nunca somos vítimas de ingratidão. Porque quando alguém reconhece, para nós é um acréscimo. Se não reconhecer, não encaramos com dificuldade nenhuma, porque não havíamos criado expectativas de reconhecimento, que é o que o Evangelho nos propõe. Então, muito importante que aqueles que se sentem desestimulados na prática do bem, porque foram alvos de ingratidão, a refletirem sobre o móvel, o estímulo que eles tiveram ao ajudar alguém. Porque se esse estímulo tiver procedido de uma consciência ligada ao Evangelho do Cristo, ela nunca se arrepende, nunca se sente magoada, independente de haver reconhecimento ou não do que ela fez. E é para aí que deve se dirigir o nosso alvo. Nós devemos ajudar o próximo, fazer o bem, vivenciar a caridade, sem ter expectativa nenhuma de reconhecimento ou de gratidão. É isso que o Evangelho nos estimula a ser. Vamos então ainda para mais uma questão com os temas que abordamos nesta manhã. Como deve-se verificar nossa adoração a Deus, segundo Emmanuel? Ouvimos na mensagem Momentos de Meditação do livro Mais Perto, a mensagem Adoração, que nos é presenteada pelo Espírito Emmanuel. E é um fato importante, quando ouvimos a mensagem, o reconhecimento profundo que agora nós somos chamados a realizar a Deus em termos de adoração, expressando esse reconhecimento, entre outros aspectos que Emmanuel cita, no serviço constante ao nosso próximo, no respeito às leis divinas. Emmanuel também cita o cumprimento fiel de nossas pequeninas obrigações de cada dia. É preciso que agora entendamos que a adoração que o espírita, que o cristão é chamado a realizar, não é mais aquele culto externo de aparente comunhão com Deus, quando o comportamento e o procedimento da pessoa está distanciado do amor ensinado pelo Cristo. É na prática da caridade, na vivência do amor, que nós, de fato, estaremos vivenciando a adoração
a Deus conforme o Evangelho. Assim nós estamos chegando aos momentos finais do nosso programa nessa manhã. Agradecemos a todos a participação que nos acompanharam aí. Divulguem o programa. Estamos aqui com vocês todos os domingos, 7:30 da manhã, e tenham todos um ótimo ano novo, com pensamento erguido em positividade, associado ao bem, ao amparo que a espiritualidade procura exercer através de nós, que todos nós, em todos os aspectos e sobretudo aqueles espirituais, sejamos